Bom dia, oitavo ano! Vamos para mais uma aula de biologia online? Já acostumaram com isso? Já estão achando super normal? Gente, seguinte, agora nós temos um grupo no WhatsApp, certo? Então, como que vai funcionar? Dúvidas que vocês tiverem enquanto vocês estão assistindo o vídeo, é só pausar e me mandar lá no grupo que eu respondo para vocês na hora, tá? Fica mais fácil. Se quiser mandar só no final, também tranquilamente. Ai, Paula, mas se eu ficar pausando o vídeo para tirar dúvida, não vai dar tempo de eu assistir o vídeo até o final. Gente, nós temos 1h30 de aula e o vídeo nunca dura 1h30, né? Então, tranquilamente, dá para você ir assistindo e tirando as dúvidas comigo lá. Além disso, vocês vão entregar as tarefas por aquele grupo. Como que isso vai funcionar? Então, hoje, vocês têm que me entregar a tarefa do módulo 4, que eu passei semana passada, e a tarefa do módulo 3, que eu passei, ó, lá quando a gente estava em aula presencial ainda, e era para vocês terem me entregado semana retrasada. E como a gente não se viu, essa tarefa acabou ficando. Gente, como vocês farão a entrega da tarefa? Vocês vão fazer normal, em folhinha de tarefa, bonitinho, e vão tirar uma foto. A foto é da página inteira, não é para tirar foto de exercício por exercício. Por quê? Porque seu nome tá lá no cabeçalho. E aí você manda exercício por exercício, um monte de aluno mandando junto, e eu não vou saber qual é de quem. Então você tira uma foto que pegue a folha inteirinha, certo? Com o seu nome lá no cabeçalho, o cabeçalho todo preenchido, lindo. Vamos supor que a sua tarefa deu frente e verso. Se a sua tarefa deu frente e verso, atrás não tem cabeçalho. Mas por favor, num cantinho, ou em cima, ou no final, escreve seu nome pra mim, só pra não ter perigo de eu errar. Gente, quando vocês enviam as tarefas, igual quando a gente estava em aula? No dia e horário da aula. Então, no vídeo, eu sempre vou te pedir a tarefa, e aí é o momento de você pausar o vídeo e ir lá mandar. Por que a gente tá chato com isso de horário? Porque, gente, vamos pensar um pouco? Eu tenho 4 escolas, né, como vocês sabem. São 22 salas. Imagina se todos os alunos me mandarem as tarefas, todo mundo qualquer horário. Vai ficar tudo bagunçado, né, porque o celular vai baixando tudo na galeria. Agora, se vocês mandam todos juntos no mesmo horário, as suas tarefas ficam junto com as dos outros alunos da sua sala. E aí não corre o risco de ter uma tarefa extraviada aí no meio, não corre o risco da sua tarefa ficar lá no meio das tarefas da outra escola, certo? Então, agora é o momento de você dar um pausa no vídeo, tirar foto tanto do módulo 3 como do módulo 4 e mandar pra mim lá no grupo. Lembra de deixar o nome aparecendo na foto, não é pra me mandar a foto sem nome e na mensagem escrever, eu sou o fulano de tal. Não, tem que estar escrito na foto, depois eu vou olhar só a foto, não vou olhar a mensagem. Certo? Todo mundo já fez isso? Gente, então vamos lá. Primeiro de tudo, quem gosta de já copiar a lousa antes de assistir a aula, dá um pause aí em 3 minutos e 3 segundos, que aparece a lousa inteira, dá pra você copiar tranquilamente. No fim da aula eu saio de novo para quem prefere copiar no final e não no começo, certo? Gente, então se vocês lembrarem um pouquinho, semana passada a gente começou a falar sobre digestão. Então nós comentamos, né, do nosso sistema digestório, falamos que a digestão pode ser física ou química, que a física não transforma os alimentos, então não precisa de enzimas, enquanto que a química transforma o alimento com o auxílio das enzimas. E aí eu falei para vocês que o tubo digestório é formado por boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus. E falei que tem as glândulas anexas, as salivares, o fígado e o pâncreas, certo? Aí eu falei para vocês que nós precisávamos entender órgão a órgão o que estava acontecendo. E a gente começou, claro, pela boca. E aí eu falei para vocês que a boca faz os 2 tipos de digestão. A física é feita pelos dentes durante a mastigação, que quebra o alimento grande em alimento pequeno. E a química é feita pela saliva, porque a saliva contém uma enzima, a amilase salivar, que é sinônimo de pitialina, que é responsável por quebrar o amido em maltose. Aí falei pra vocês que essa gororoba agora que você tem na boca, que é comida mastigada, misturada com saliva, que começou a digestão, a gente não chama mais de alimento, nós chamamos de bolo alimentar. E você joga o bolo alimentar lá no palato mole e engole. E aí a gente parou aí, certo? Então agora a gente precisa continuar a partir do próximo módulo. Gente, posso só pegar uma água aqui? Que, nossa, já deu sede e eu mal comecei a falar. Gente, depois que o alimento, então, no caso aí o bolo alimentar,
é engolido, para onde que ele vai? Quem que é o próximo órgão? A faringe. A faringe, ela é um órgão tanto do sistema respiratório como do sistema digestório. Ou seja, quando você respira, o ar passa pela faringe. Quando você come, o bolo alimentar passa pela faringe. A água que eu acabei de beber passa pela faringe. Então a faringe ela é um órgão comum, tanto ao sistema respiratório como ao sistema digestório. E por isso é tão importante ela ter uma pecinha cartilaginosa, chamada epiglote. O que a epiglote faz, gente? Então vamos pensar assim, ó. Você tem aqui a faringe, onde? E a faringe passa tanto o ar como passa o alimento. E o que tem essa pecinha? Essa pecinha vem aqui, ó, e fecha a entrada da laringe. Para quê? Para o alimento não ir para o sistema respiratório. Quando você respira, ela abre a laringe. Quando você come, ela fecha a laringe. E isso é importante porque o alimento não pode pegar as vias aéreas. O alimento precisa ir para o sistema digestório. Paulo, e se a faringe erra? É a hora que você engasga. Tá? Então, sabe a hora que você vai beber uma água, vai comer rápido e começa a tossir? É justamente porque não deu tempo da epiglote fechar e acabou indo o alimento pro lado que não podia. Então, a tosse é para fazer isso subir e ir pro lado certo, ok? Gente, é por isso que é impossível respirar e engolir ao mesmo tempo. Pode tentar, pega um copo d'água aí, ó, e tenta. Ou eu faço o ar passar ou eu faço a água passar. É impossível respirar e engolir ao mesmo tempo, porque a epiglote não tem como dividindo o que vai para cada lado. Então, ou a epiglote fecha um lado ou ela fecha o outro. Então, a gente consegue fazer só uma coisa de cada vez, certo? E aí, depois que não continua sendo bolo alimentar, não mudou em nada a constituição dele. Ele só passou pela faringe e a faringe fechou o sistema respiratório e fez com que o bolo alimentar chegasse no esôfago. O esôfago é onde iniciam os movimentos peristálticos. O que é isso? Gente, vamos lá, usa o poder da imaginação. Vamos imaginar que eu tenho aqui na minha mão uma daquelas bexigas de fazer cachorrinho, sabe? Aquelas bexigas compridas. E aí eu encho um pedacinho dela, capaz que consegue encher na boca aquela lá. E aí fica só um ar aqui assim, e eu quero fazer o ar chegar lá na ponta. Como que eu vou fazer? Eu aperto aqui, né? Aí a bolinha de ar ficou aqui embaixo, aí eu aperto aqui. Aí eu venho e aperto aqui, aí eu venho e aperto aqui. E o ar vai descendo. O que o movimento peristáltico faz? Isso com o bolo alimentar. Então nós temos que todo o nosso sistema digestório é feito de músculo liso, então é músculo de contração involuntária, e ele vai ficar contraindo, né? Então ele fica fazendo assim, que é para empurrar, para fazer com que esse alimento vá no caminho correto. Além disso, gente, ele tem um esfíncter. O que é um esfíncter? É um anel muscular que abre e fecha. E esse anel muscular, quando o bolo alimentar passa, ele fecha. Por que ele fecha? Para isso não voltar. Então, gente, o alimento não desce no seu corpo, não faz o caminho certo por gravidade. Ele faz o caminho certo por movimento peristáltico. Então, o movimento peristáltico está lá trabalhando e está fazendo com que o alimento vá no caminho adequado. Se eu comer e plantar bananeira, não faça isso. Mas se eu comer e plantar bananeira, o alimento vai continuar fazendo o caminho certo, a não ser que eu tenha um problema no sistema digestório, tá? Mas a gente tem que esse caminho é feito por causa dos movimentos peristálticos. E o esfíncter fecha para não correr o risco de voltar. Paulo, eu tenho um problema de refluxo. Gente, o refluxo é justamente porque esse esfíncter não fecha da forma adequada. E aí você tem que um pouquinho do bolo alimentar pode voltar. Aí você precisa que a gravidade ajude. São pessoas que têm refluxo, é recomendado que sempre depois de comer fiquem nesta posição, né? Não deitem. Ou pelo menos, né, se for deitar, deita com essa parte do corpo elevada, não fica totalmente deitado, porque a chance de voltar é muito grande. Certo? Gente, é importante saber que no esôfago começam os movimentos peristálticos. Não é que no esôfago tem movimento peristáltico. Qual que é a diferença disso? A gente tem que entender que o movimento peristáltico ele vai do esôfago até o reto, tá? Então, todo o resto aí do sistema digestório tem movimento peristáltico, não é só o esôfago, ok?
Aí o bolo alimentar passa do esôfago para o estômago. O estômago é o que a gente mais escuta falar do processo digestório, né? Parece que ele é o órgão da digestão. Na verdade, o intestino digere muito mais coisa que ele. Mas por que a gente fala tanto do estômago? Porque o estômago é o órgão da saciedade. Ou seja, gente, ele é uma bolsinha lá bonitinha, toda enrugadinha. E aí, quando ele tá vazio, você sente fome. Quando ele tá cheio, você se sente saciado. Então a gente tem que ele faz a gente ter fome ou não, certo? Mas ele só digere um tipo de alimento, ele não digere tudo não. Gente, e por que, né, que é importante aí a gente saber a respeito do estômago? Vamos supor, né, o certo o que seria? Eu vou lá, meu estômago tá assim, pequenininho, vazio, eu tô com fome, aí eu como. Aí depois ele esvazia de novo. Ele demora mais ou menos 3 horas para passar tudo que ele recebeu pro intestino. E aí ele enche de novo, e ele esvazia de novo. Só que às vezes a comida tá muito gostosa, muito gostosa. E em vez de comer e deixar ele assim, a gente come e deixa ele assim, né? Então você dá uma aumentada nele. Tudo bem, gente, ele volta. Só que se você faz isso todo dia, é igual elastiquinho de cabelo, não vai perdendo, vai ficando muito grande, e aí a gente tem que o nosso estômago vai ficando cada vez maiorzão. E como o nosso estômago vai ficando cada vez maiorzão, a gente tem cada vez mais fome, e aí a gente começa a acumular reservinhas, né? Vocês já devem ter escutado falar de cirurgia de redução de estômago. É justamente porque a pessoa já está com o estômago muito grande e aí ela não consegue emagrecer porque ela tem muita fome. E aí ela faz uma redução do estômago, certo? Então é justamente por isso. A gente não pode ficar sempre enchendo demais ele, que ele vai crescendo cada vez mais, ok? Gente, e o que acontece dentro do estômago? O estômago, ele tem um suco digestivo chamado suco gástrico. E o suco gástrico, ele tem água, tem ácido e tem enzima. A gente precisa falar aqui muito bem do ácido. O ácido que está dentro lá, que participa do suco gástrico, é o ácido clorídrico, que eu posso chamar ele de HCl. Gente, eu sei que vocês só vão ter química ano que vem, mas é importante prestar atenção nisso. HCl eu tenho que escrever H maiúsculo, C maiúsculo e L minúsculo, certo? Porque é hidrogênio e cloro. Gente, lembra lá da tabela periódica que vocês têm na sala? Gente, e aí, pra que serve? Né? Um monte de gente fala que o suco gástrico ou que o ácido clorídrico faz digestão. Ele não sabe digerir nada. Pra que serve o ácido? O ácido, ele é responsável por ativar a pepsina, que é a enzima do estômago. Além disso, o ácido faz a amilase salivar parar de funcionar. Então ele inativa essa, afinal já saiu do órgão dela, ela não tem nada para trabalhar mais, e ativa a pepsina, que é a enzima dele. Então vai ativar a pepsina, certo? Além disso, gente, é um ácido, então ele serve como defesa do seu corpo. Se tiver algum micro-organismo ali no seu alimento, ele vai matar este micro-organismo. Gente, e para que serve a enzima do estômago, a pepsina? A pepsina quebra proteína. Quebra proteína em quê? Aí você responde para mim, né? Se ela lembra da aula passada, da aula retrasada. Aminoácido. Não. Quebra proteína em peptídeo. Depois o intestino que vai ter que quebrar o peptídeo em aminoácido, tá? Então o estômago ele faz uma quebra incompleta de proteína. Então é uma digestão química, porque transformou proteína em peptídeo, tá? Usou enzima, mas ainda não chegamos em algo que dê para ser absorvido, ok? Gente, e como que o seu corpo sabe que tá na hora de liberar o ácido? Então, a gente tem que o ácido só pode ser liberado quando vai ter digestão. Por que o ácido só pode ser liberado quando vai ter digestão? Porque ele vai ativar uma enzima que digere proteína. Gente, vamos lembrar um pouco, qual que é o principal exemplo de que a gente usa de alimento para proteína? Carne. Do que seu estômago é feito? Ela poderia fazer a digestão da parede do estômago, olha que problema sério. Então é interessante que isso esteja inativo dentro do seu estômago, né? E aí o ácido vai deixar ativo, só pode ficar ativo se tem comida. Como que seu corpo sabe que tá na hora de liberar? Isso aqui, ó. A hora que eu mastigo, o meu cérebro faz
Tá vindo comida. Aí ele avisa o estômago. Estômago, tá vindo comida, libera ácido. Entendeu o problema dos chicletes? Você mastiga, mastiga, mastiga. Seu cérebro avisa seu estômago libera ácido clorídrico e você não come. E aí o que vai acontecer com a pepsina? Ela vai começar a atacar a parede do estômago. Só que seu estômago não é burro. Seu estômago produz muco. Esse muco serve para protegê-lo. Então, primeiro a enzima vai atacar o muco. Se ela conseguir destruir o muco e chegar na parede do estômago, aí o problema é mais sério. Gente, quando ela tá ali agindo só no muco, a gente chama isso de gastrite. Aí lembra que a gente viu lá no 6º ano que a gastrite não tratada come o muco, chega na parede e forma feridinhas na parede. Essas feridinhas nós chamamos de úlceras, certo? Aí já é bem mais complicado, já dói bem mais. Paula, minha mãe não masca chicletes, ela tem gastrite. Gente, porque esse é um dos motivos da gastrite. Existem basicamente 3. Então, um dos motivos, masquei chicletes demais na minha vida. Para, joga esses chicletes fora. Outro motivo, gente, estresse. Lembra que a gente viu as doenças urbanas? Todas as vezes que eu tô sobre uma situação de estresse, o meu corpo trabalha todo errado. E uma das coisas erradas que o nosso corpo faz ao longo de uma situação de estresse é justamente liberar ácido clorídrico sem você estar mastigando. E aí você pode ter uma gastrite por causa do estresse. Outro motivo, uma bactériazinha chamada H. pylori. A H. pylori às vezes está em alguns alimentos e ela consegue se desenvolver no estômago e ela gosta de ácido, então o ácido não mata ela. E ela começa a se reproduzir no nosso estômago e ela libera um ácido. E esse ácido que ela libera também ativa a pepsina. Então, por excesso da bactéria, eu também posso ter a gastrite. Aí eu preciso tomar um antibiótico para matar a bactéria e aí eu saro da gastrite. Tudo bem? Sem problemas até aqui. Gente, e outra coisa que é bem interessante. O seu estômago ele absorve uma pequena quantidade de água, tá? Por isso que eu pus aqui o parte. Porque não é toda a água que você bebe que vai ser absorvida pelo estômago, mas uma parte da água é absorvida pelo estômago. E o restante da água vai ser absorvido depois, lá no fim a gente vai falar dela. Só que ele também absorve o álcool, e isso é muito bom, porque pro bolo alimentar chegar no estômago são aproximadamente 20 minutos. Para já ter acabado toda a digestão do estômago e ele sair do estômago são aproximadamente 3 horas. O que significa que o álcool que você não, que o maior de idade, ingeriu, em 20 minutinhos já está sendo absorvido. E no máximo 3 horas todo ele já foi absorvido. E isso é bom, né? Porque daí a pessoa fica bêbada logo depois que ela bebeu. Imagina se isso só fosse absorvido lá pelo intestino grosso. Pode demorar até 3 dias. Gente, imagina, a pessoa bebe hoje e fica bêbada daqui 3 dias. Tá lá no meio da reunião, tá lá trabalhando, vai ficar bêbada do que bebeu há 3 dias atrás. Então ainda bem que quem faz a absorção do álcool é o nosso estômago, certo? Então ele absorve um pouquinho da água, absorve o álcool. Gente, agora o bolo alimentar já está com as proteínas parcialmente digeridas, tá misturado com o suco gástrico e aquela bola toda e tá passando pro intestino. Não vou mais chamar de bolo alimentar, agora a gente chama de quimo, tá aqui, certo? O quimo vai para o intestino delgado. Esse sim é o cara da digestão. Esse sim vai digerir quase tudo que você come e ainda vai absorver, tá? Então ele é o órgão que realmente faz isso. Pulei algum exercício até agora? Não. Gente, tem atividade experimental de novo, mas de novo essa atividade experimental será feita quando voltarmos a nos ver de verdade, certo? Gente, o intestino delgado, ele é subdividido em duodeno, jejuno e ilho. A primeira parte, a segunda parte, a terceira parte. O que o duodeno faz? O duodeno é responsável por fazer digestão. O que o jejum e o ilho fazem? Absorção. Então a gente vai ter que estudar separado. Primeiro o duodeno, depois o jejum e o ilho. Então começando pelo duodeno. A gente tem que saber que o duodeno recebe 3 sucos digestivos. A bile, o suco pancreático e o suco entérico. Gente, quem produz bile? O fígado. Então eu tenho que lembrar que a vesícula biliar não produz nada, ela só armazena. Lembra que a gente falou das glândulas anexas? Então eu tenho que a bile é produzida pelo fígado e armazenada na vesícula biliar.
Suco pancreático, no pâncreas. E o suco entérico é produzido pelo próprio intestino delgado, no caso aí pelo próprio duodeno, certo? Vamos começar falando a respeito da bile. Então a bile, já falei, né, que é armazenada na vesícula biliar, é produzida lá no fígado, e a gente tem que saber que ela faz a emulsificação de gordura. Tecla SAP, ela quebra gordurão em gordurinha. Gente, se ela quebra gordurão em gordurinha, ela fez uma digestão física ou química? Física. Afinal, não transformou, certo? Só diminuiu, só deixou menorzinha. E por que isso é importante? Gente, vamos pensar um pouco. Daqui a pouco vai vir a enzima que quebra isso. De verdade, que faz a digestão química. Eu tinha lá uma gotona de gordura. Se eu tinha essa gotona de gordura, quando viesse a enzima, ela ia conseguir atuar aqui, ó, em volta da gotona. Então a digestão ia ser bem mais lenta. O que a bile faz? Quebra, ó, vai ficar a mesma quantidade de gordura, só que em pedacinhos menores. E aí a enzima consegue agir em toda a superfície. Então a enzima vai conseguir agir melhor. Então entendeu o que a bile faz? Ela faz uma digestão física, que tem nome chique, emulsificação, dos lipídios, ou seja, das gorduras. E isso aumenta a superfície de contato para a enzima poder atuar depois. Então, ele auxilia na digestão. Gente, é muito comum comparar a ação da bile com a ação de um detergente. Você com certeza já foi lavar a louça e estava suja de gordura. E se você simplesmente passar embaixo da água, não sai, né? O óleo fica grudado no prato. Aí você vai, pega um pouquinho de detergente, começa a sair. Por quê, gente? Porque o detergente, ele faz a mesma coisa que a bile. Ele quebra gordurão em gordurinha. E aí ficam moléculas tão pequenininhas que a água consegue levar embora, certo? Então a gente pode falar que a bile, ela age como um detergente. Vocês já devem ter escutado falar de algumas pessoas que retiram a vesícula biliar da pedra, e a pessoa retira a vesícula. Aí você fala, nossa, essa pessoa nunca mais vai poder comer nada com lipídio. Não é bem assim. Ela deve evitar, sim, mas não é nada tão exagerado. Por quê, gente? Vamos supor que eu agora vou e como um pedaço de carne que tem aquela gordura do lado, e como a gordura junto. Quando eu como a gordura, a minha vesícula libera a bile no meu intestino e ela vai começar a fazer a digestão. O que acontece com uma pessoa que não tem a vesícula? Quando chega lá, ela não tem bile? Tem, porque o fígado dela continua lá. Só que o que acontece? Essa pessoa não tem bile armazenada. Então o fígado dela vai ter que produzir a bile para daí liberar para poder fazer a digestão. Então percebe que quem tem a vesícula, a digestão é muito mais rápida. Quem não tem a vesícula, essa digestão vai ser bem mais lenta. Mas ambos fazem a digestão. Ai, mas meu pai tirou e ele fala que ele sente um desconforto. Sim, ele sente um desconforto porque o alimento está lá parado. Demora para a digestão acontecer, certo? Mas ambos têm bile porque ninguém tirou o fígado, tirou só a vesícula, que é só quem armazena a bile. Tudo bem? Gente, o suco entérico e o suco pancreático nós vamos ver juntos. E a gente tem que saber que ele tem um monte de enzima. E se eles têm um monte de enzima, eles vão fazer a digestão química. Gente, vamos lembrar um pouquinho. A boca quebrou amido em maltose. Só que eu falei que ela não quebrou todo o amido, afinal você não segura o alimento tempo suficiente na boca. Então, aqui no intestino a gente vai ter a amilase pancreática, que vai terminar de quebrar o amido em maltose. Só que, a maltose não é o que a gente quer. Então, ele também vai ter a maltase, que vai quebrar a maltose em glicose. Também vai ter uma enzima para quebrar a sacarose. O nome dela é sacarase e vai quebrar em glicose e frutose. Também tem a lactase, que quebra a lactose em galactose e glicose. Lembra, a gente viu no que quebrava lá na aula de nutrientes. Então, já quebrei todos os carboidratos. Aqui também tem lipase, que quebra lipídio em ácido graxo e glicerol. Existe mais proteases, que vão quebrar o resto das proteínas, que o estômago não quebrou, em peptídeos. E também tem as peptidases, que vão quebrar os peptídeos em aminoácidos. Então você percebe como o intestino quebra um monte de coisa?
Paula, você falou muito rápido e não anotou, eu vou ter que ficar voltando o vídeo 200 vezes para marcar o nome de todas essas enzimas. Eu não marquei de propósito, tá, gente? O nome dessas enzimas vocês não vão decorar agora, ok? Mas tem tempo ainda, vocês vão ter que saber o nome de todas essas enzimas no segundo ano do ensino médio. Então, por enquanto, tá tranquilo. A tarefa mesmo vai te perguntar o nome de enzimas vai te pedir para citar enzimas da boca, você tem que falar milase salivar. Do estômago, tem que lembrar que é pepsina. Do intestino, várias, tá? Vocês não precisam, por enquanto, marcar todos os nomes. Mas para aqueles que gostam mais, porque eu sei que eu tenho aqueles na sala que gostam mais, para não ficar alucinado voltando o vídeo, página 303 você tem uma tabela com o nome de todas elas, certo? Gente, nós temos aí para fazer uma atividade oral na página 306. Só que assim, eu vou ser sincera com vocês que é muito frustrante fazer as atividades orais, os exercícios aqui sozinha, assim, sem ouvir as respostas de vocês. Então, o que eu vou fazer? Agora a gente tem o nosso grupo no Whats, né? Então, a gente vai marcar um horário certo para começar. Então, assim, ó, a gente tá em 26 minutos de vídeo. Vamos supor que o vídeo demore uns 40 minutos. Mas o tempo que você tem que pausar, tal, para começar de novo. Então, a nossa aula, ela vai das 8h50 às 10h20, né? A gente combina lá no grupo certinho o horário, mas, por exemplo, umas 10 horas eu marco uma live com vocês e aí a gente consegue fazer o exercício com interação, ok? Então, agora pode pausar com calma, pode copiar lá pelas... Não, eu falei besteira, nossa aula não é das 8h50 às 10h20, nossa aula é das 7 às 8h50. Então, umas 8h30 mais ou menos a gente começa a live. Mas lá no grupo, com certeza, eu tô falando com vocês agora e a gente tá marcando esse horário, ok? Gente, e aí... nós temos que conseguir já digerir tudo. Já tá tudo pequenininho e pronto para ser absorvido. Digerir carboidrato, digerir lipídio e digerir proteína. Paula, tá faltando as vitaminas e os sais minerais. Amor da minha vida, vitaminas e sais minerais já são pequenininhos e não precisam ser digeridos, lembra? E aí, nós temos que o jejum e o írio entram em ação. O que o jejum e o írio vão fazer? Absorção. Então, eles vão absorver carboidratos, proteínas, lipídios e parte das vitaminas. Lembra comigo, existem dois tipos de vitaminas. O grupo das vitaminas lipossolúveis, A, D, E e K, e o grupo das vitaminas hidrossolúveis, B e C. Gente, quem que vai ser absorvido junto com lipídio? Junto com lipídio vão as vitaminas que se dissolvem em lipídios, ou seja, as vitaminas lipossolúveis. E para fazer essa absorção, a gente tem que o intestino delgado, ele possui vilosidades. Vamos entender como que isso funciona? Gente, o intestino tem que caber aqui, certo? Então, vamos fazer ocupando o mesmo espaço. Como que ele teria uma maior superfície, mais parede para fazer a absorção? Sendo assim ou sendo assim? Percebe que o segundo jeito, ele consegue ter muito mais contato com o quimo? Então, a gente tem que isso são chamadas de vilosidades. Na atividade geral, a gente vai ver a imagem das vilosidades e das microvilosidades, tá? Então, para que serve isso? Para aumentar a superfície de contato. Gente, agora que eu já digeri tudo, já absorvi boa parte, o que vai passar para o intestino grosso eu não vou mais chamar de quilo, não vou mais chamar de quimo, eu vou chamar de quilo. Então, o quilo passa para o intestino grosso. O que o intestino grosso vai fazer? O que falta digerir? Falta digerir nada. Se não falta digerir nada, o intestino grosso não faz digestão. Poxa, Pro, ele é inútil. Não, ele só não faz digestão. O que ele vai fazer? Absorver o que ficou faltando. O que não foi absorvido ainda? A água foi no estômago. Eu falei que foi só um pouquinho. A maior parte da água absorvida pelo intestino grosso. Então, a absorção de água. Junto com a água vai quem está dissolvido na água. Quem está dissolvido na água? Vitaminas hidrossolúveis e, além disso, sais minerais. Então, o intestino grosso absorve água, sais minerais e vitaminas hidrossolúveis. Ok? Gente, e o que não foi digerido até aqui nem absorvido vai formar
o bolo fecal e vai ser eliminado juntamente com as fezes. Chegamos aí no último esfíncter, né? Porque toda troca de órgão tem um esfíncter pro, vou chamar de alimento, né? Porque ele foi mudando de nome, para ele não voltar. Aí, para sair do seu corpo as fezes, a gente tem o último esfíncter, que é o único de contração voluntária, o ânus. Ele é o único esfíncter que você sabe abrir e fechar. Certo, pessoal? Dúvidas? A gente tem aí para fazer a atividade geral da página 306, o Você Já Pensou Nisso da 307 e os testes da 308. Tudo isso a gente vai fazer na live, certo? Então a gente combina ali o horário, mas por volta de 8h20, 8h30 a gente faz essa live, certo? Tô sentindo aqui uma pergunta que veio ali, ó, da Laura. Pro, e o apêndice? Gente, o apêndice, ele fica entre o intestino delgado e o intestino grosso. É uma bolsinha de fundo cego. E o apêndice, nos nossos antepassados, ele era grandão e cheio de micro-organismos que faziam digestão de celulose. Lembra que a gente comentou que a gente não digere celulose? Celulose serve só para conseguir aumentar o peristaltismo e fazer a gente conseguir ir no banheiro. Mas a gente tem que o apêndice, nos nossos antepassados, era grande, cheio de micro-organismos e digeria isso. Hoje, ele é considerado, pela maioria, um órgão vestigial, ou seja, um órgão que teve função, mas que no processo evolutivo perdeu. A gente brinca, né, que o apêndice serve para dar apendicite. Gente, existem, tá, várias células de defesa que moram dentro do apêndice, mas ainda assim dá pra ver que ele não é algo indispensável, porque todo mundo que tem uma apendicite retira o apêndice e vive normalmente depois disso, tá? Então, ele é um órgão aí sem uma função tão importante para o nosso organismo, ok? Amores, duas coisas. Quarta-feira da semana que vem, eu acho que é dia 8? Dia 8, vocês vão me entregar a tarefa do módulo 309. O que vocês vão copiar desta tarefa? Exercício 1, vai copiar tudo, menos a imagem. Tá? Então, você copia o esquema representa, A, pergunta e resposta, B, pergunta e resposta, C, pergunta e resposta. 2, pode só pôr um, complete a tabela. Só que aí você vai ter que fazer essa tabela, não adianta tirar xerox, porque os espaços são muito pequenos. E eu quero que você preencha essa tabela de verdade. Eu quero aquela super resposta nessa tabela. Gente, porque essa tabela resume tudo. Essa tabela é maravilhosa, ó, linda. Gente, e aí o que você vai ter que pôr nela? Ai, mas se você tá segurando aí, eu tô segurando aqui. Boca, que suco digestivo recebe? Saliva. Qual é o nome da enzima da boca? Aí água e sais minerais, ela digere? Não, então você vai pôr nada. Carboidrato, quebra amido, whey, maltose. Proteína, nada. Lipídio, nada. Gente, vai ter lugar aqui que você vai pôr quebra, fulano, whey, ciclano e absorve. Então tá vendo? Não cabe tudo isso no quadradinho. Não basta só dizer se digere ou se não digere. Tem que dizer quebra o quê, em o quê, e se absorver também tem que contar que absorve. Certo? Tabela maravilhosa, hein? Louca pra aparecer em avaliação essa tabela? Gente, além disso, esse módulo é um módulo que tem relaboração. Assim, a relaboração é do módulo... Ai, meu Deus, não sei o número do módulo. É do módulo 5. Só que o módulo 5 é muito esquisito, porque ele começa na faringe. Eu prefiro que vocês comecem na boca a relaboração, tá? Então, de boca a intestino grosso. Paula, eu vou entregar a relaboração também na quarta-feira que vem? Não. Gente, por quê? Porque vocês sabem que eu sou chata com relaboração, né? Eu gosto de corrigir de verdade, puxo um monte de setinha, fica um monte de escrito vermelho. E não dá pra eu fazer isso pela foto. Então a relaboração você vai deixar pronta e guardada. Por que guardada? Porque quando a gente voltar até a aula presencial, no nosso primeiro dia de aula presencial, ou seja, na primeira quarta-feira que você estiver em aula, eu vou fazer, gente, a relaboração, tá? Então, assim, já deixa ela pronta agora, porque o assunto tá fresco na cabeça, e também porque a gente não sabe quando vai voltar às aulas, vai que isso acontece de uma hora pra outra, e aí não dá tempo de você fazer. Então deixa pronta e guardada, quando a gente voltar, eu quero a relaboração, certo? Amores, tô esperando vocês lá no grupo pra gente marcar o horário da nossa live para fazermos os exercícios juntos. Beijos, tô morrendo de saudade de vocês.